Olá, eu sou Maquele Regina, criadora do livro de glúten. Eu sou celíaca, mãe de uma criança celíaca, sou membro da CELBRA, Associação de Celíacos do Brasil, e represento a CELBRA no CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, no âmbito estadual. Antes de eu entrar no assunto, que hoje será sintomas da doença celíaca, eu quero contar para vocês que sim, as minhas receitas eu busco em sites, em especial o site Receita Sem Glúten, que é uma dica bem legal. Lá você pode mandar também as suas receitas. Eu vou na fanpage também do Receita Sem Glúten, abaixo aplicativos. Tá? O Receita Sem Glúten tem 2 aplicativos, então eu uso os 2 aplicativos. Um com mais de 40 receitas e um de 101 receitas. E são receitas, elas são diferentes as receitas, tá? Não são as mesmas receitas, são diferentes. E são receitas fáceis, muito saborosas e simples de fazer, vale a pena, tá, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês, então, do sintoma da doença celíaca. A doença celíaca, ela tem sintomas mais comuns, mas ela pode ter vários sintomas, tá? Uma doença celíaca, ela está ligada com mais de 300 doenças, tipos de doença, então ela pode ter inúmeros sintomas, certo? Para cada indivíduo é um sintoma diferente. Por isso que há uma dificuldade de se buscar o diagnóstico da doença celíaca, por causa dos sintomas em si. Então, os sintomas, eles são diversos. Eles podem ir para diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, que é quando o teu abdômen está inchado, grande. Ele pode ir para uma desnutrição, que é quando você não tem perda de peso muito rápido, você não consegue engordar. Ou quando você é mais gordinho e não consegue emagrecer, ele dá uma dificuldade para você emagrecer. Ele tem queda de cabelos, você pode ter queda de cabelo. Você pode ter labirintite, que são tonturas. Você pode ter convulsão, tem pessoas que têm convulsão. Você também pode ter aftas. Então, existem vários sintomas. O sintoma, ele vai decorrer do que o indivíduo está passando no momento. Geralmente, quando se descobre a doença celíaca, é porque você desenvolveu algum problema de saúde, né? Então, por exemplo, tem problemas de pele, a doença celíaca, que é a dermatite herpetiforme. Por que ela é fácil? Essa doença está ligada na pele também, se é uma doença do intestino. O nosso intestino, ele absorve os nutrientes do corpo, as vitaminas. Então, se aquele órgão está prejudicado, está inflamado, os outros órgãos também não vão funcionar de acordo como deveria, certo? Então, se eu tenho um problema no intestino, não estou absorvendo os nutrientes, de alguma forma o meu corpo vai se manifestar isso. Ou ele vai se manifestar com queda de cabelo, ou com problema de pele. Esse problema de pele, ela assim, também é difícil de ser diagnosticada. Por quê? Porque ela nasce como bolhas. Aí você coça. Quando coça, ela vai ficar vermelha e fica uma casquinha. Então, às vezes, acha que é só um machucadinho, ou pode confundir com outro tipo de problema de pele. Ó, se for verão, a pessoa pode se confundir com uma alergia de uma areia, de um calor. Então, tem que tomar esse cuidado. Aí eles pegam, tu tem que ir no médico, no alergista ou no dermatologista, e ele vai fazer o diagnóstico daquele problema de pele. Então, pense em cuidar bastante com isso. Há relatos de pessoas que ficaram carecas, tá? Por causa do glúten. Ou seja, porque tinha doença celíaca, não sabia, houve a queda de cabelo. Aí a queda de cabelo, é normal, porque é normal cair 100 fios de cabelo por dia, e a gente não vai contar os fios de cabelo que caem. Então foram caindo até que ficou careca. E por muito tempo demorou-se para descobrir qual era o problema da queda de cabelo. A pessoa foi em vários médicos e não conseguia diagnosticar. Então, a doença celíaca, ela pode advir, por exemplo, de uma diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é aquela que você adquire com o tempo. Ela pode estar ligada à doença celíaca? Pode estar ligada à doença celíaca. A doença do Crohn,
que é uma doença ligada ao intestino. Pode estar ligada à doença celíaca? Sim, pode estar ligada à doença celíaca. Por exemplo, a labirintite. Labirintite é uma tontura. Eu, por exemplo, tenho labirintite. A minha doença celíaca, o primeiro sintoma que me apareceu foi a labirintite. A labirintite, então, pode ter ligação com a doença celíaca? Sim, pode ter ligação com a doença celíaca. Então, inúmeras doenças, mal de Parkinson, Alzheimer, anemia, porque a pessoa não recebe nutrientes, não recebe o ferro, então ela vai ficando anêmica. Então, de vez de tratar apenas a anemia, nós temos que tratar o quê? A causa da anemia, a causa do diabetes, a causa da labirintite. Eu, por exemplo, comecei a ter o sintoma da labirintite. Tinha um zumbido no ouvido, aí eu dirigia, estacionava o carro, de repente o carro estava andando. E eu colocava a mão no freio, puxava o freio de mão. Não, mas espera lá, eu tô com o carro parado, já tirei até a chave. Como isso? E assim foi. Aí uma vez eu estava no escritório, trabalhando, e me deu uma tontura muito forte. E a minha parceira de trabalho, outra doutora, ela disse, Kelly, eu acho bom nós irmos no médico ver o que está acontecendo. Porque isso aí é labirintite, eu tenho, e você pode estar com labirintite. Aí eu fui no médico. O médico fez todos os exames da labirintite. Ele chegou para mim e falou assim, você tem labirintite, um pouquinho, mas tem. Qual é a causa da sua labirintite? Eu não sei. Aí ele falou, pode ser uma distensão no nervo do pescoço. Vamos fazer uma fisioterapia. E eu meia relaxada, eu não vou fazer fisioterapia. Só que daí começou a vir outros problemas de saúde. Eu almoçava, a minha barriga parecia barriga de grávida, estufava. Barriga de grávida. Daqui a pouco comecei a passar mal no sentido de queda de pressão. Eu não conseguia ficar em pé, né? Abaixava a minha pressão e não ficava em pé. Aí passou um tempo, isso foi levando assim, foi meses, tá? Um mês era uma coisa, outro mês era outra, e foi vários meses. Eu comecei a ter problema de diarreia. Deus, era muito. E assim, a diarreia, ela não dá uma dor de barriga e você só corre pro banheiro. Não é isso. Ela simplesmente vem, tá? Você sente, tá assim, conversando, de repente, vem. Aí você, olha o que aconteceu, tá? Não tem como você prever que aquilo vai acontecer. Ele simplesmente acontece. Aí veio a diarreia. Assim, gente, o que está acontecendo comigo? Tá? E junto com isso, eu comecei a ter uma perda leve de memória. O que seria isso? Se alguém me mostrava alguma coisa, me contava alguma coisa, eu chegava de repente e falava assim, tá, passava alguns minutos, e daí, como é que foi? Aquele eu já te contei, aquele eu já te mostrei, eu já falei pra você, mas como? Eu não lembro. Ou então eu chegava no escritório, tinha que fazer um trabalho, e de repente, tá, legal, vou fazer. Sentava pra fazer, pera lá. Mas o que eu tenho que fazer? Eu só não lembrava o que eu tinha que fazer. Então eu sempre até comentava com minha esposa assim, será que um dia eu vou esquecer o caminho de casa? Aí no meu celular eu coloquei esposo para poder lembrar, para poder saber disso, e tenho até hoje. Então são alguns relapsos que eu comecei a ter. E quando veio essa diarreia, veio tão forte que eu fiquei preocupada de ser um câncer do intestino, né? Então eu falei assim, não, eu vou com gastro. E não comentei com ninguém. Fui com o gastro fez endoscopia. Contei todo o meu histórico familiar. Então, claro, ele ficou preocupado. Outra live eu conto como que desencadeou, por que a minha doença celíaca só veio me desencadear na fase adulta e não na fase de criança. Porque eu tive um desenvolvimento normal. Eu cresci normal, o meu peso era normal, era uma boa aluna, então por que só veio depois de adulta? E o médico falou assim, não, vamos fazer uma endoscopia, mas eu vou fazer endoscopia até o duodeno. O duodeno é o quê? É o intestino delgado. E ali no intestino delgado é que a doença celíaca ataca, certo? Então, lá fui eu, fiz a endoscopia, ele colocou assim, possível doença celíaca. Vamos levar para biópsia. Mas na imagem já dava para ver que o meu intestino estava acabado. Então eu já tinha adquirido vários sintomas. Os sintomas da labirintite. Ela tem uma labirintite. Não.
O que é a causa da labirintite que o médico não conseguiu diagnosticar, certo? Então eu fui lá e descobri qual era a causa, né? Qual é a causa? Então assim, depois que eu descobri qual era o meu problema, eu consegui me cuidar e consegui me manter tranquila. Então eu já fiz outros exames e vi que estou bem. Então o sintoma da doença celíaca, ele pode vir junto com outros sintomas ou ele pode vir sozinho, apenas um sintoma. Então é isso que nós temos que ver, isso que nós temos que cuidar, temos que perceber o nosso corpo, certo? Por exemplo, o meu filho, quando descobriu, o que deu nele? Ele teve diarreia, tá? Também, ele passava muito mal, e ele teve desânimo. Ele não queria brincar, ele não era férias, ele não queria fazer nada. Eu chegava em casa do serviço e ele deitado, vendo televisão, deitado, não queria fazer nada. Eu falei, gente, é uma criança que não para, como que agora ele está? E como no verão, a gente mora no litoral, no litoral é muita virose. Então todo mundo falava, vai virose, é virose. Assim, não, gente, não é virose. Virose é 3, 4 dias. Passou desses dias, não é mais virose. Fui levar para o hospital, expliquei para o médico a minha situação. Eu tinha acabado de descobrir que era celíaca. O que o médico falou? Teu filho provavelmente é celíaco. Levei no pediatra dele, fizemos todos os exames necessários. Então, o sintoma dele foi o quê? A diarreia e o desânimo. Porque assim, ó, ele não tinha forças, entendeu? Para brincar, ele não tinha forças para fazer outra coisa a não ser ficar deitado. Porque assim, quando ataca, nós temos a contaminação cruzada, que ataca os nossos sintomas, eu não consigo nem ficar sentada, eu tenho que ficar deitada. Porque a pressão, ela cai, a gente fica fraco mesmo, você passa mal. Então, esses sintomas e outros, eles estão ligados à doença celíaca e ligados também a outras doenças, tá? Depressão. Depressão, ele está ligado também à doença celíaca. A pessoa que tem a doença celíaca, ela pode ser depressiva, certo? Na minha família, por exemplo, eu tenho irmãos com problema de saúde que são diabéticos, eu tenho irmãos que têm que emagrecer. E eu peço para eles, vão lá, façam o exame da doença celíaca. E eles não fazem, tá? Mas os sintomas podem estar ligados neles. Porque como ela é hereditária, e eu hoje tenho certeza que eu herdei da minha mãe, que já é falecida, por que não, meus irmãos? Não tem, certo? Então, se eu tenho se eu tenho irmãos com diabetes, tipo 2, tá? Que é aquela que você adquire com o tempo, por que eles não fazem o exame? E sim, ó, a pessoa que tem diabetes do tipo 2, se ela corta o glúten, ela tem uma melhora gigantesca. Mas assim, busque a causa. Tá? Os sintomas da doença celíaca, eles não são específicos da doença celíaca. De novo, eu vou falar. Quero deixar bem claro isso para vocês. Os sintomas da doença celíaca, eles estão interligados com outras doenças. Dificilmente você vai conseguir diagnosticar a doença celíaca porque está tendo uma diarreia, tá? O médico pode caracterizar como uma desnutrição, te dar soro, vai te dar remédio. Se você tiver uma anemia, ele vai te dar remédio para anemia. Se você tiver uma queda de cabelo, ele vai te dar remédio para queda de cabelo. Então é isso que a gente tem que pensar, que os sintomas não é só da doença celíaca. Ele está interligado com uma outra doença também. Porque nós não descobrimos a doença celíaca apenas por descobrir. A doença celíaca você descobre porque vem os sintomas dela que também estão ligadas em outras doenças. Por exemplo, um sintoma que as pessoas sentem muito é enxaqueca. A enxaqueca é um dos sintomas da doença celíaca, que é a dor de cabeça muito forte. Falta asma. Eu tenho asma desde criança. A minha asma foi diagnosticada ligada ao sistema nervoso e a alergia ao tempo. Mas hoje eu descubro, como eu sei que sou celíaca, então a minha asma está ligada à doença celíaca.
né? Faz muito tempo realmente que ela não me ataca, certo? Então, convulsão, né? Ou autista, eles pedem, tem muitos médicos que na dieta de um autista ele retira o glúten, tá? Ataxia, ataxia ele também tá ligado à doença celíaca. Mas o que seria ataxia? Ataxia, ela é uma doença neurológica, tá? Outra live, vou explicar direitinho, só para dar um resumo. É uma doença neurológica, tá? Que está ligada à coordenação motora. Então, quando a pessoa começa a perder a coordenação motora, dificuldade para botar uma blusa, amarrar o sapato, começa a falar com a língua mais enrolada, anda cambaleando, é problema de quê? Pode ser problema de ataxia, que é a coordenação motora que está no nosso sistema nervoso. E ela está ligada também à doença celíaca. Vocês viram como a doença celíaca, ela é muito intensa, ela é forte, ela é perigosa e ela está interligada com várias outras doenças? Vocês viram isso? Então, o que eu vou recomendar para vocês? Observe o corpo de vocês. Quando vocês forem no médico, passem os sintomas que vocês estão sentindo. E perguntam para ele, doutor, qual é a causa desse meu problema? Eu quero descobrir a causa e não só fazer o tratamento. Tá? Escrevam os sintomas que vocês sentem em um papel. Isso é muito interessante. Eu, por exemplo, tive muita sorte de descobrir a minha doença celíaca rápido, mas porque o meu intestino já não estava funcionando bem. Mas teve muitas pessoas que tiveram outros problemas de doença muito mais sérios e demoraram muito mais tempo para descobrir a doença celíaca. E é isso que eu estou preocupada. Então eu estou aqui para passar informações para você por causa disso. Porque eu me preocupo com você. Eu me preocupo se você está se sentindo bem. Se vocês quiserem conversar comigo, podem conversar comigo. Tá? Eu sempre estou na fanpage do Livre de Glúten. Ali a gente pode trocar umas ideias. Tá? E eu acho muito interessante a gente trocar essas ideias, porque daí nós conseguimos desvendando a doença celíaca juntos. E assim a gente passa a ter um melhor conhecimento e podemos passar esse conhecimento para as pessoas. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Por favor, se vocês gostarem, compartilhem, divulguem, para que nós podemos juntos mostrar a doença celíaca para as pessoas, para elas terem conscientização e saberem do que se trata. E assim vai ficar tudo muito mais fácil para nós. Tá legal? Tenha uma boa semana, tá? Fiquem ligadinhos aqui na página Livre de Glúten, na fanpage, tá? E vamos trocando ideia quando vocês quiserem, tá bom? Até mais, fico por aqui. Obrigada, valeu por hoje.